Bom, então, atributos da população, nós vamos falar sobre algumas implicações, né, que podem ajudar aí nos estudos populacionais, né? Quando nós fazemos esse tipo de estudo, nós devemos levantar algumas atribuições, alguns atributos, né, das populações, e esses dados eles podem ser empregados, né, dentro da leitura dessa população, da compreensão dessa população. Para uma população ser considerada viável, não adianta ela ser abundante, ter um número de indivíduos muito grandes. Esse número de indivíduos ele precisa ser analisado dentro de um contexto que envolve o grau de isolamento da população, pois populações extremamente isoladas elas tendem a ser mais sensíveis a alterações ambientais em função de quê? De que, caso se tenha perda de indivíduos, não exista a possibilidade de chegar a indivíduos de outras populações para compor, né? E existe também a questão da diversidade genética ser muito baixa e caso alguma doença, por exemplo, né, chegue até essa população, a chance de resistência ela é menor, porque tendo um patrimônio genético muito similar, se um indivíduo vier a sucumbir, a tendência é que todos os outros também sejam susceptíveis à referida doença. Então aumenta, não significa que isso acontecerá, mas aumenta a possibilidade disso acontecer. Uma outra consideração que tem de se fazer antes de determinar que uma população é viável ou não, é analisar a razão sexual. Dentro da espécie, a razão sexual deve estar o mais próximo possível do ideal. Como eu disse a vocês, em espécies monogâmicas, a razão sexual é de 1 para 1. Em espécies poligâmicas, esse número não é aceito. Você precisa ter um indivíduo de um sexo em relação a um número maior de indivíduos do outro, né? Que isso não tem muito a ver com o gênero. Existem espécies em que uma fêmea ela tem vários machos e existem espécies em que um macho tem várias fêmeas. E uma outra situação que deve ser respeitada, né, deve ser observada, melhor dizendo, no estudo populacional para ver a viabilidade, é a estrutura etária. Ou seja, se você tem uma população com muitos indivíduos na fase senil, essa população não terá uma taxa de natalidade muito elevada, pois indivíduos senis não têm mais a capacidade reprodutiva. Em consequência disso, a taxa de mortalidade será muito elevada, o que pode então implicar numa perda muito grande de indivíduos na população e que coloca ela em risco a médio e longo prazo. Então, nós devemos observar a viabilidade populacional respeitando a observação do grau de isolamento, da razão sexual e da estrutura etária. Bom, aqui nós temos uma figura em que se tem 3 populações em momentos distintos. Se você observar a primeira aí da esquerda, essa imagem ela mostra uma população onde a base dela reflete indivíduos jovens, indivíduos que ainda não atingiram a sua capacidade reprodutiva. Já a parte intermediária dela, nós temos uma representação de indivíduos que já atingiram a capacidade reprodutiva, então seriam considerados indivíduos adultos. E o pico dela mostra a presença, né, representa, melhor dizendo, os indivíduos que já são senis, que já perderam a sua capacidade de reprodução. Nessa primeira imagem, o que nós temos então é uma base muito grande em que futuramente haverá um encorpamento maior de indivíduos da população. É considerado uma população em expansão, uma população que está em crescimento. Por que isso acontece? Porque essa grande quantidade de jovens, eles, ao se tornarem adultos em um momento futuro, terão uma taxa reprodutiva maior do que a atual, formada pelos indivíduos adultos do momento. E isso fará então com que a população aumente em médio e longo prazo. Já na população B, você vê um triângulo aí, um isósceles, né, onde se mostra uma condição estável. Você fala assim, mas espera aí, a base também é maior, né? Ou seja, você tem mais jovens do que adultos, mas isso e vai depender de espécie para espécie, obviamente,
Em alguns casos não teríamos efetivamente essa figura aí como representação, mas na maioria das espécies esse é o fator ideal, onde se tem uma grande quantidade de jovens, mas que nem todos esses jovens vão chegar à idade adulta e ter a capacidade reprodutiva. É comum, é aceitável a perda de jovens em populações estáveis. Algumas condições que nós vamos ver futuramente implicam numa grande taxa de jovens para que se mantenha estável uma pequena população de adultos. Existe, por exemplo, as tartarugas marinhas, onde se tem aí uma eclosão de 100 indivíduos por ninho, né? E desses 100, apenas um ou dois vai chegar à idade adulta. Então, existe uma perda de indivíduos jovens no decorrer do tempo, o que é aceitável. Isso é uma estratégia reprodutiva que algumas espécies têm, de ter muitos filhotes para que alguns poucos cheguem à vida adulta. E a última imagem aí, a imagem C, mostra uma população em declínio. Por quê? Porque a base dela está muito pequena. Você tem poucos indivíduos jovens, e esses poucos indivíduos jovens, que futuramente se tornarão os indivíduos adultos, eles não conseguirão manter a quantidade de indivíduos na população. Então a população vai entrar em declínio. Essa condição de declínio e até mesmo a condição de expansão podem ser condições que ocorram em função de uma alteração ambiental momentânea, né? De um ano em que se teve uma seca muito extensa, de um ano em que se teve uma pluviosidade maior. Então esses elementos têm de ser observados também. Às vezes não é só olhar os indivíduos da população para poder se compreender se ela está em crescimento, se ela está em declínio, se ela está estável, e sim também um contexto ambiental, né, levando em consideração o abiota, para se fazer uma análise mais certa, mais concreta, mais conclusiva. Ela é considerada instável, então, se ela demonstrar uma pequena variação entre as suas classes etárias. Essa variação ela não pode ser muito grande e ela pode ser aceita, ela pode flutuar de um período para o outro, né, dependendo das condições do ambiente. E, por último, a população ela vai estar em declínio se houver uma grande proporção de indivíduos velhos, né, com uma pequena proporção de indivíduos jovens. Bom, na figura que nós veremos agora à frente, nós vamos ver uma diferença que se refere à projeção da razão sexual, né? Quando aqui nós temos uma projeção da razão sexual, nós temos duas colunas, onde a primeira delas mostra um número de indivíduos machos, que são os que estão na cor branca, em relação ao número de indivíduos fêmea na cor cinza. Na população 1, o que nós temos é uma igualdade. Você tem 120 indivíduos, onde 60 são machos e 60 são fêmeas. Isso é ideal para qual tipo de razão sexual? Para a razão sexual de monogâmicos. Se nós estivermos analisando uma população em que os espécimes sejam monogâmicos, ela está correta. É a razão sexual correta para essa espécie. Mas se a população 2 for a população em análise para uma espécie monogâmica, ela está com problemas. Ela pode entrar em declínio em razão dessa razão, e ficou até estranho, em razão da razão, né? Em função dessa razão sexual. O que nós temos ali são muitos machos, são aproximadamente 90, 100 machos, né? E o restante aí formado por fêmeas, seria 30 ou 20 fêmeas. Então, para uma população monogâmica, a população 2 estaria em declínio, né? Para uma espécie monogâmica, ela estaria em declínio, enquanto a população 1 estaria de acordo, estaria correta. Mas, se o que nós estivermos analisando se trata de populações de uma espécie poligâmica, a população 1 não está correta. E a população 2 estaria correta se nessa poligamia nós tivermos uma fêmea tendo mais que um macho para a sua reprodução, né? Se for uma situação poligâmica em que um macho é que tem mais fêmeas, aí essa aí está totalmente desequilibrada e vai gerar um processo de competição muito intenso, né, entre os indivíduos do gênero que se mostra em maior número,
causando um desequilíbrio muito grande à população, o que pode gerar até um declínio muito íngreme dessa população, levando à extinção local da espécie.